Olá, meu nome é Sandra, eu sou do Grupo Rosa. Eu vou estar falando hoje um pouco sobre o que é a dislalia, algumas causas e tipos, tá bom? A dislalia, ela é um distúrbio caracterizado pela dificuldade que a criança tem em articular as palavras, fazendo ali a troca dos fonemas, né? E quando ela faz essa troquinha é sempre por L e R. A gente encontra, né, outros tipos de troca, mas o L e o R é o que é mais forte, assim, né? É, quando eles estão ali nas suas primeiras pronúncias, né? Ali na sua fase pequenininha, com os seus 2, 3 aninhos ali, é um dos momentos que eles mais fazem essa troca, né? Do L pelo R, né? E eu vou falar aqui para vocês um pouquinho de algo assim que eu ali na minha adolescência, quando eu comecei a ler, vamos dizer assim, eu gostava muito, que eram as revistinhas, né? Os famosos gibis, né? As revistas em quadrinho. Eu acredito, particularmente, eu acredito que todos vocês já tenham pego um gibi um dia, ter lido ali alguma das historinhas, né? Do nosso amiguinho lá, Cebolinha, né? Que enquanto a gente estava ali fazendo a leitura era muito divertido, era muito gostoso. Eu particularmente adorava parar ali um tempinho para estar lendo os gibizinhos ali e me divertindo ali com a maneira que o Cebolinha tentava fazer a pronúncia das palavras. Eu, nossa, amava. O gibi, ele fazia parte na minha mochila como se fosse um livro didático. Eu levava ele para a escola e tirava ele ali, às vezes, sempre que tinha um tempinho para estar lendo, porque realmente era muito divertido, né? É, Só que aí o tempo passa, né? A gente cresce, vai se deparando com outras coisas. E quando eu comecei a entender as coisas, né, de uma forma mais clara, correta, né? Eu comecei a me deparar com crianças, adultos que falavam igual Cebolinha. E eu fiquei pensando, meu Deus, né? Nossa, que engraçado, né? Mas até então eu não sabia, né? Que era um distúrbio da fala, enfim. Aí você começa a ouvir, eu acredito que você já deve ter escutado também os antigos, as pessoas falando, é porque tem a língua presa, fala assim porque tem a língua, né? Não consegue fazer a pronúncia direito, enfim. Então eu olhava assim e falava, tadinhos, né? Com a língua presa, não consegue falar, não consegue pedir as coisas direito, né? Mas aí eu tive meus filhos. E o meu menino, ele. Assim, menino é mais agitado. E quando ele vinha ali me pedir alguma coisa, eu olhava para ele assim e falava: Nossa, o Cebolinha veio parar dentro da minha casa. Eu gostava tanto do Cebolinha, né, que ele veio parar aqui dentro da minha casa. Pela forma que meu filho pronunciava, que ele vinha pedir as coisas, eu achava bem parecido com o Cebolinha. Era muito bonitinho, né? E ele tinha algo ali que ele me pedia que me marcou. E eu falei, eu vou estar comentando bem rapidinho lá na hora que eu for apresentar o trabalho. Era muito bonitinho quando ele vinha me pedir água. Nunca saía água, gente. Nunca saía, tadinho. Ele vinha ali, mãe, eu quero água. E eu achava engraçado. E muitas das vezes eu confesso que eu dava risada da maneira que ele pronunciava, né? E aí, quando eu ia dar o copinho de água para ele, né, o copo com água, eu ia próximo dele assim, falava, filho, não é água, é água. E fiz isso sempre que foi preciso, né? Com muita calma, muito carinho ali, né? E às vezes com vontade de rir, confesso. E dar uns apertão, sabe? Porque era tão bonitinho a maneira que ele falava. Mas assim, quando eu ia fazer a troquinha ali, entregar o copo com água para ele, eu já procurava estar corrigindo, né? Já estar ajudando para que ele, nas próximas vezes, já tivesse ali a pronúncia com mais clareza, né? E dentro de uma dessas vezes que eu fui me aproximar dele para entregar o copo com água, na hora que eu entreguei, eu falei, filho, não é água, é água. Olha, gente, eu
vou ser sincera com vocês. Na hora que eu fiz isso, eu tenho certeza que ele riu de mim. Vocês acreditam? Pequenininho, não tinha nem tamanho. Ele riu de mim. Eu tenho certeza. Porque foi espontâneo, foi muito assim, sabe? Eu entreguei o copo e falei, ele riu. Ele riu e saiu andando. Eu achei muito bonitinho, muito engraçado, né? Aí eu fiquei pensando, né? Quando eu comecei a pesquisar, eu me lembrei desse fato. Eu falei, eu acho que ele riu de mim, porque acho que ele olhou pra mim e falou: Nossa, mas a minha mãe é grande, né? E tá falando errado. Gente, eu não sei o que passou na cabeça dele, mas ele riu. E eu acredito que foi de mim. Eu não esqueço disso. E eu achei muito interessante estar trazendo hoje para esse momento aqui, né? Falando da Dislalia. E também a minha neta, uma delas, né? Ela ia para a escolinha e voltava toda eufórica, toda feliz e sempre cantando a famosinha música da A Balada. Sempre ela chegava toda tarde e já a balada diz que tem. Eu achava maravilhoso, assim, era muito bonitinho de ouvir ela cantando, né? A balata ali. E aí, às vezes, eu dava até uma estigadinha nela quando ela ficava quietinha. Isa, que musiquinha você cantou hoje lá na escolinha? E aí ela começava, balata. E aí a gente entrava ali na brincadeira com ela, mas já procurando não cantar a balata, né? E já ia já pro correto, né? A barata diz que tem, né? E assim, o tempo passou, graças a Deus, nem ela, nem meu filho não desenvolveram nenhum distúrbio na questão da fala. Graças a Deus eles falam muito bem hoje, né? Então não foi algo assim que me preocupou, que eu precisei seguir, procurar especialista para fazer tratamento. Graças a Deus não foi preciso. Mas que era bonitinho, era, gente, não posso negar, não. Tá bom? Só que dentro, né, da convivência ali com familiar, né, amigos, assim, enfim, eu me deparei com uma tia minha, uma família que eu tenho, né, são minha tia, meus primos, eles, quando eu me aproximei deles, eu achava estranha a maneira que eles falavam. Eu fiquei até assustada, assim, porque eram todos, não era um ou dois, eram todos que faziam a pronúncia das palavras com essa troca, né, com muita frequência. E eu fiquei pensando, nossa, como eles falam, né? Eu vou ser sincera, eu falei, eles falam errado, né? Nossa, não são crianças, já são rapazinhos, as meninas já mocinhas, né? Mas eu ficava observando também minha tia, o jeito que ela falava com eles, meu tio. E aí dentro ali, né, de conviver mais próximo com eles, um dia chegou uma outra prima minha, e assim que eu olhei para ela, eu vi que ela tinha um lábio leporino. Ela tinha aquele cortinho no lábio. E aí eu fiquei desesperada, porque quando ela começou a falar, ela falava também, né? Errado ali, fazendo a troca. Aí eu peguei, bem curiosa que eu fui na época, eu falei assim, ô tia, o que aconteceu com a minha prima? Por que ela tem a boca daquele jeito? E aí minha tia, né, dentro lá da tese dos antigos que eles guardam, né, se eles acreditam naquilo, gente, não adianta você ir falar que não é, que você vai arrumar é briga, né? Então é melhor você aceitar. Mas assim, respeito muito porque tem coisas que os antigos eles falam e a gente acaba se deparando muitas das vezes, né? Então não é sempre que a gente pode olhar e falar, ai, só fala besteira. Não, não é verdade isso. Então, quando eu perguntei, ela virou pra mim e falou, não, filha, porque na gravidez a tia usava muita calça jeans. E o zíper da minha calça cortou o lábio dela, cortou a boca dela. Meninas, gente, confesso, fiquei horrorizada. Tia, meu Deus, como assim? Você usou calça jeans e fez isso com a menina, coitada. E agora, como ela vai, né? E fiquei, tia, como ela vai namorar? Como ela vai arrumar um namorado? Como ela vai beijar um garoto, né? Eu já fui pensando logo nisso, né, gente? Olha isso. E, sabe, fiquei presa nisso pensando, né? É, mas assim, e observando também as outras falando bem errado, e eu ficava, coitada das minhas primas, né? Gente, elas não vão casar, elas não vão arrumar namorado, nada. Eu me peguei nisso, não vou mentir, não. Foi as primeiras coisas que passaram na minha cabeça.
Mas assim, o tempo passou, graças a Deus são todas casadas, já têm as suas famílias, já têm filhos, filhas, né? Só que a parte é triste, né? A parte difícil aí dessa situação é que a família inteira, as minhas primas, né? Elas falam errado, elas têm sim o distúrbio da fala, ou seja, hoje, dentro das pesquisas que fiz, ouvindo já algumas coisas algum tempo atrás, eu não tenho mais dúvida não que eu tenho uma família ali de umas 15, 20 pessoas que falam, gente, que tem o distúrbio da dislalia, né? Mas assim, quando eu me deparo com minhas primas hoje, as filhas delas, eu não entro no assunto, eu não tento mostrar para elas, olha, se fala errado, eu não faço isso porque é difícil para elas. Eu percebo que elas não se aceitam assim, normal, né? Não tem uma vida normal, elas têm dificuldade de falar com as pessoas, então às vezes elas ficam quietinhas num lugar, não gostam muito de se expor, né? Por conta desse distúrbio que elas têm, né? Porque hoje eu não vou olhar como se fosse língua presa, como se fosse qualquer outra coisa. Hoje eu já encaro assim que a minha família tem a dislalia, tá bom? E eu achei interessante estar falando um pouco para vocês, porque como quando a Pro pediu para a gente pesquisar sobre dislalia, aí quando eu comecei a pesquisar, eu falei, eu tenho uma família, né, que tem dislalia. E por isso que eu trouxe para vocês, porque entra dentro do tema, tá bom? Agora eu vou falar bem rapidinho sobre algumas causas. Gente, quando eu comecei a fazer a pesquisa das causas e tipos, a primeira coisa que apareceu nas causas foi lábio leporino. E foi aonde eu me lembrei lá da minha prima, né? Com aquele cortinho na boca, que a minha tia disse que era o zíper da calça, né? Enfim, o lábio leporino, ele também é uma das causas é, que a pessoa, ela atrapalha, né? Ela tem sim a dificuldade de pronunciar as palavras por conta dessa deformidade do lábio, né? É, eu acredito que não foi o zíper da calça da minha tia, mas é melhor deixar quieto, né? Não é melhor mexer com isso não, porque vá que a minha tia cresce falar comigo, né? Porque eu sou muito perguntadeira, enfim, deixa do jeito que tá, já que as minhas primas seguem a vida delas, já se aceitaram desta maneira, então não sou eu quem vou lá mexer no que tá quieto, né? Melhor. Então, quando eu vi dentro das causas o lábio, eu já lembrei dela, né? Então, é uma das causas. Também encontrei dentro das causas a meningite, criança que vem a ter a meningite, adulto, pode vir desenvolver a dislalia, tá bom? A herança, né, genética, que é onde eu encaixo a minha família, né? A questão ele, ele, da herança genética, da o segmento aí, né, de uma família vir trazendo isso para o outro, né? Acaba sendo uma bagagem, uma herança ali, né? Que todos vão ter que carregar, infelizmente. Também a paralisia cerebral, ela afeta a fala, né? Ela acaba causando distúrbio na fala. E criança que faz uso de bicos, chupeta, mamadeira, do dedinho, né? O famoso dedinho lá que parece um pirulitinho, que às vezes você vê a criança chupando. É bem gostoso, parece que tem sabor aquele dedo, né? Só que assim, é bem bonitinho, né? De você ver uma criança com o dedinho na boca, uma criança que chupa a chupeta, né? Mas faz muito mal, acaba assim, vindo prejudica a fala das nossas crianças, porque quando ela faz uso dessas coisas, ela causa uma flacidez muscular na língua, né? E acaba fazendo uma. Acaba ficando uma postura inadequada da língua e é onde acaba dificultando a maneira que a criança vai fazer as suas pronúncias e vai estar falando, né?
Então, dentro das causas, o que eu encontrei foi essas causas. Vou falar rapidinho sobre os tipos. Existe a evolutiva, que é a dislalia que até uma certa idade, que nem eu falei lá, né, os primeiros anos a criança se corrige sozinha por ouvir os outros, por ouvir os pais, os familiares, ela acaba corrigindo aquela fala por si própria, não há necessidade de procurar especialista, nada. Quando a gente for observar, a criança já está ali falando o correto, tá bom? Essa é a evolutiva. Existe a funcional, ela é mais caracterizada assim por conta que a criança, ela é mais frequente, porque você consegue observar que a criança faz ali a eliminação, a substituição, a troca dos fonemas, né? Então, dentro da funçãozinha que a criança vem a desenvolver e que ela tenta fazer a pronúncia, é onde ela entra, ela começa a fazer as troquinhas, tá? Substitui as palavras, enfim. Então, ela entra como funcional. A orgânica, ela é causada por alterações físicas e cerebrais, né? Mais uma vez falando aqui na questão do cérebro, que ele é bem importante, pode causar dislalia. E por último, vou falar sobre a audiogênia. Ela é causada por crianças que têm algum distúrbio na audição e geralmente essas crianças precisam fazer uso de prótese, porque se não escuta direito, automaticamente não vai fazer pronúncias corretas, tá bom? Então, essas foram uma dos tipos que eu encontrei também para estar passando para vocês. Não sei se tem mais, né? Mas o que dentro das pesquisas eu encontrei foram esses 4 tipos, tá bom? Gente, eu vou encerrar por aqui porque eu já falei demais, né? Só falei porque eu achei importante, interessante dentro do assunto. Eu me deparei e lembrei da minha família, tá bom? Então eu peço até desculpa pelo tempo, mas eu achei interessante estar passando para vocês um pouco a minha experiência. Agora eu vou estar passando a fala para a Ariane e ela vai estar falando um pouco sobre sintomas, tá bom? Então é isso. Um beijo a todos e até mais.